Alô, galera do Se Liga na Educação, aqui é o professor Marcos e vamos para mais uma aula de Sociologia que está dentro dessa grade do Enem. E um esclarecimento que tem que ser feito é que essa aula vai estar contida no PET do terceiro ano. As duas primeiras aulas que foi apresentada aqui, que a gente assistiu, elas estão no PET do primeiro ano. Vai ter essa confusãozinha aí, mas acho que dá tranquilo e é muito recomendável que os alunos do terceiro ano assistam essas aulas e leiam o material, porque são matérias recorrentes que caem no Enem. Então vamos para a aula de hoje, que o tema é trabalho. E quando a gente vai discutir o tema trabalho, é interessante a gente fazer uma discussão sobre trabalho e ter a real dimensão de o que é o trabalho na nossa sociedade, né? Só para fazer um cálculozinho aí para vocês perceberem, né? Na nossa sociedade, no Ocidente, de como o trabalho é constituído, geralmente as pessoas têm uma carga horária de 8 horas por dia. A gente dorme 8 horas por dia, uma parte é o trânsito entre casa e trabalho, então o trabalho é uma dimensão importantíssima da vida das pessoas. Então, para além de ter só um ofício, o trabalho faz parte da identidade da pessoa e escolher uma profissão, ou talvez não escolher, que infelizmente a parte de várias pessoas não têm a oportunidade de escolher um ofício, de fazer um processo igual vocês estão tendo, de escolher uma profissão no Enem e tudo, ela diz muito sobre a identidade e o que a pessoa faz. Igual o Schwartzman, que está aqui na tela, ele vai definir o trabalho como o drama do uso de si mesmo. E aí algumas imagens que a gente pode observar aqui, ela diz muito. Por exemplo, uma pessoa que é músico, ela vai ter uma identidade, as relações sociais, enfim, tudo vai estar ligado a isso. Já uma pessoa que assume o ofício de médico, também é a mesma forma, professor, e até dentro da própria profissão tem variações enormes, né? Por exemplo, ser professor de ensino médio ou professor universitário é bem diferente de ser professor do ensino fundamental, e isso tem muito a ver com a identidade das pessoas, então a gente ressalta a importância dessas escolhas e como é uma dimensão importante, né? E para além de a gente discutir se fazer uma boa redação ou não, se caso cai esse tema no Enem ou se cai alguma questão, essa discussão é importante na vida, né? Eu acho que sempre quando a gente vai estudar alguma coisa é importante por que eu estudo isso. E é um desafio que eu sempre faço com meus alunos e a gente nessa aula vai tentar explicar por que a perspectiva sociológica é importante nessa discussão do trabalho, né? E a primeira, visita que a gente faz a esse tema, a gente vai observar como, ao longo da história do Ocidente, a gente fala muito do Ocidente porque o que a gente está falando aqui vale para o Ocidente. Se a gente for numa tribo indígena ou for em outros povos, essa relação com o trabalho é totalmente diferente, né? Então, na história do Ocidente, a gente tem todo um processo que ele tem uma mudança radical de lugar que o trabalho ocupa na sociedade, né? Se a gente for nas sociedades antigas, por exemplo, quando a gente vai na Grécia, o trabalho é relegado às pessoas, assim, desclassificadas. Na verdade, até aquela brincadeira que as pessoas falam, que na Grécia Antiga, de Platão, Aristóteles, enfim, trabalho era coisa de vagabundo, de quem era pessoa desclassificada, porque o que valia mesmo é a pessoa ter o ócio produtivo de refletir tudo, que é até um problema da democracia grega, que a gente sempre super louva a democracia grega e fala que ela é o modelo, enfim, quando a gente vai discutir, mas na Grécia pouquíssimas pessoas participavam, porque a maioria das pessoas eram escravos e não participavam desse processo e eram os trabalhadores. Então você tinha uma visão extremamente negativa do trabalho. A mesma coisa valia para o Império Romano. E o Império Romano, inclusive, ele deixou um legado, e aí toda aula de sociologia sobre trabalho vai ter, que a origem da palavra trabalho, ela remete a um instrumento de tortura ligado a esse instrumento de tortura aqui, que ele chama tripalho. E aí a gente consegue perceber claramente que o lugar do trabalho era um lugar não tão de privilégio como é na nossa sociedade hoje, que ela define caráter, identidade, toda a discussão e o processo, né? Na Idade Média também algo muito parecido ocorria. Em qual sentido? Na Idade Média você tinha as pessoas que eram de sangue azul, isso tem nada a ver com o seu cruzeirense praticando, por favor, não entenda isso. Ela estava ligada às pessoas serem nobres ou não. E a pessoa que tinha o sangue azul, que a pessoa que era nobre, era uma pessoa que não precisava de trabalhar e, na verdade, trabalhar era se rebaixar, porque quem trabalhava mesmo nesse processo era o servo. E aí a gente, na Idade Moderna, a gente tem uma mudança radical nesse processo. E aí a sociologia vai ajudar você a entender o que aconteceu, que o trabalho era considerado um elemento de desclassificação da pessoa, de considerar de segunda classe, para uma lógica que assim, que a gente tem algumas máximas que a gente escuta no cotidiano da nossa sociedade, que é o trabalho dignifica o homem e o trabalho como uma realização individual da pessoa. E também ligado, a gente vai ver mais para frente, com a sociedade de consumo, né? Porque para você existir numa sociedade moderna, a gente tem que consumir determinados bens e o trabalho é a forma de ter acesso a essa questão, né?
Mas, para além dessa idealização, é interessante pontuar também que na própria ideia, quando se pensou e começou a discutir a ideologia do trabalho como dignidade do homem e tudo, nesse contexto, no século XIX, não era bem assim que ocorriam as relações de trabalho, né? Essa foto é uma foto do século XIX de algumas indústrias e, nessa época, as condições de trabalho são extremamente degradantes para o ser humano. Por exemplo, as pessoas trabalhavam 12 horas, não existia direitos trabalhistas e, por exemplo, se a pessoa se acidentasse, cortasse um braço, enfim, se ela tivesse qualquer problema, ela ia ser mandada embora sem direito a nada. Então, você tinha uma visão que a sociologia vai ser extremamente crítica nesse processo dessa construção do trabalho, né? Mas aí a gente continua, fica aquela pergunta que a gente vai tentar responder daqui para frente, o que aconteceu? E aí a sociologia vai ajudar a gente a discutir, né? Então, quando você observar no olhar dos sociólogos clássicos, eles vão ajudar a construir isso. O primeiro desses sociólogos, ele vai tentar explicar o que aconteceu, que o trabalho deixou de ser uma categoria que ela desqualificava e tirava essa nobreza, para o trabalho ser essa questão de dignifica o homem. E o Max Weber vai apontar mudanças culturais, por exemplo, a reforma protestante, onde surgiu determinados grupos religiosos que começaram a problematizar essa questão, porque antes, dentro da lógica da Igreja Católica, a riqueza era algo condenável, o lucro, cobrar sobre o tempo era um problema. Já quando você tem o surgimento dessas religiões, que elas surgiram assim, num processo que o Max Weber chamou de afinidades eletivas, muito próximo do desenvolvimento do capitalismo, ele vai falar que essa relação entre o capitalismo e as religiões protestantes, ela vai gerar um desenvolvimento do capitalismo. E aí, dentro dessa ideologia, e um dos grupos que destacam dessa ideologia puritana são os puritanos e calvinistas, que eles vão associar o trabalho à possibilidade de salvação espiritual. Então, aí o que a gente vai ter? A gente vai ter uma lógica que ele vai associar a busca de sucesso na Terra como um elemento que as coisas estão dando certo e a pessoa está servindo a Deus de forma efetiva, né? E o grande problema dessa discussão, que vai ser apontado e questionado, é que essas explicações elas focam muito no indivíduo, na relação dele, e vai buscar explicar a existência de ricos ou pobres, e os ricos seriam disciplinados, imbuídos, empreendedores, ao passo que os pobres se deixavam levar pela imprevidência, preguiça, basicamente aquela fábula que a gente vê da cigarra e da formiga. Porque todo mundo na infância deve ter tido contato com essa lógica e é muito interessante que a gente entenda que ela vai levar, nas aulas anteriores a gente viu essa ideia do protagonismo do indivíduo frente à sua vida, mas ela vai invisibilizar a influência da sociedade dessas escolhas, né? Então, mas o Max Weber, acho que a tese dele é muito interessante nesse sentido, né? Que ele vai associar as mudanças culturais a essa visão do trabalho. Já o Émile Durkheim, ele vai falar, e ele também vai estar preocupado com essas mudanças na sociedade, e ele vai analisar uma coisa que depois, mais para frente, o Marx também vai observar, que a gente tinha uma sociedade, antes dessas mudanças, que o trabalho, ele era tradicional, ele estava ligado a uma pouca diversificação e o trabalhador, ele dominava todo o processo. Por exemplo, aqui a gente tem o artesanato, né? A pessoa que produz um cesto, ela sabe produzir o cesto em sua totalidade. Já no outro modelo, que ele vai chamar de solidariedade orgânica, dentro do modelo de sociedade capitalista, esse quadro vai mudar totalmente. Por quê? Porque a gente vai ter uma super especialização do trabalho e a pessoa vai parar de saber construir todo o processo e a pessoa vai fazer o quê? A pessoa vai construir só partes desse processo, né? O outro autor que a gente vai visitar também, e a gente já viu ele nas outras aulas, foi o Karl Marx, e ele vai ser fundamental nessa discussão do trabalho, e ele, inclusive, vai atribuir essa distribuição do trabalho, como o trabalho é distribuído dentro da sociedade, com alguns tendo só a força de trabalho dele para produzir e outros sendo dono dos meios de produção, como um fator de desigualdade, né? E aí ele vai, alguns conceitos, e é legal que no PET que você está aí, está super detalhado esses conceitos, é interessante dar uma aprofundada nele, que aqui a gente não vai ter tempo, que é rapidinho, a gente vai dar para aprofundar. Ele vai falar do conceito de alienação, que é justamente o que o Durkheim já tinha apontado, dessa ideia da pessoa produzir só uma parte. Por exemplo, um funcionário da empresa de carros, ela consegue produzir, basicamente ele aperta um botão, que vai ser até o filme que eu vou indicar no final ali, que a gente vai assistir, né? Mas vamos caminhando. E aí o outro conceito com o Marx também, que vai ser bem explorado no material que a gente ofereceu para vocês aí, é o conceito de mais-valia, que vai ser a diferença entre o que o trabalhador produz e ele recebe, basicamente o lucro das empresas. Enfim, vamos caminhando aqui. É interessante pontuar
que desse conflito que teve entre uma sociedade capitalista, um capitalismo que a gente chama de selvagem, que não tinha direitos, ou seja, as pessoas não tinham férias, não tinham 13º, enfim, era uma espécie de escravidão assalariada, né? Porque o salário era o mínimo possível, a pessoa trabalhava sábado, domingo, 12 horas, inclusive crianças trabalhando nas indústrias, ela gerou um desconforto tão grande que ele permitiu que surgisse assim, utopias e possibilidades de outras sociedades. E desse conflito, a gente fala até que desse conflito entre uma sociedade, a comunista pensada por Karl Marx, e o capitalismo selvagem, você teve um processo que foi a humanização do capitalismo. E aí você teve um outro processo que a gente chama de terceira via, que foi o surgimento do estado de bem-estar social, onde entre a pessoa chegar, isso foi muito forte na Europa, a gente ainda tenta instituir isso no Brasil, mas entre as pessoas fazerem uma revolução, mudar a sociedade e ela ser oferecida direitos, por exemplo, vamos continuar capitalista, mas aí o capitalismo ele vai ter coisas, por exemplo, como seguridade. Ou seja, nesse momento de pandemia, de crise, a gente percebe como é importante você ter direitos trabalhistas, por quê? Porque ele vai garantir o tecido social. Em qual sentido? Se as pessoas não tivessem carteira assinada e for demitido, e não tivesse, por exemplo, seguro-desemprego, esses direitos que a gente defende tanto, a sociedade ia entrar em convulsão, né? Porque você ia ter uma série de problemas. Talvez nesse caso de epidemia, o que ajuda um pouco a gente segurar é ter, de fato, essas leis trabalhistas, né? Outra coisa também que é importante da dimensão do lazer, da saúde e da educação. Basicamente, no nosso tema hoje de trabalho, o que vai ser interessante é discutir os direitos trabalhistas, que foi a conquista. Karl Marx, se viesse para o século XX e olhasse os direitos, ele ia achar legal, assim, porque era tudo que se reivindicava, né? O seguro-desemprego, que é um direito do trabalhador, é um 13º hora extra, um salário, férias, enfim. Essa série de direitos que a gente luta tanto e nos últimos anos a sociedade vem questionando a existência deles ou não, né? Que eu acho que a pandemia vai deixar que isso é um erro, né? Outro cenário também, a gente já discutiu no cenário atual, porque a gente fez um panorama, é que talvez preocupe, talvez estudar sociologia seja importante por isso, porque ele vai ajudar e vai dar informações que vai ajudar a gente a entender o mercado. E aí, quando a gente vai analisar a característica do desemprego, a gente tem duas formas de desemprego. Tem o desemprego conjuntural, que é o mais ou menos que está aí na praça, que vai ser, a gente vai ter um problema no consumo, as pessoas vão parar de consumir, e aí o que vai acontecer? Vai diminuir a produção e vai ter desemprego. Mas esse desemprego ele não me preocupa muito porque a economia reaquecendo, as pessoas vão ser novamente contratadas. Já um outro desemprego que é mais assim, que a gente tem um pouco mais de apreensão frente a ele, vai ser esse modelo de desemprego estrutural, que vai ser justamente mudanças na tecnologia que ela vai gerar a diminuição de postos de trabalho. Na verdade, nem diminuição, talvez uma realocação. E aí vai ser até um incentivo para a gente entender esse mercado e se adequar. Vou dar um exemplo claro. Aqui na região metropolitana a gente tem uma rede de supermercados que chama BH. E nessa rede de supermercados eu fui esses dias e tinha um totem lá que era um substituto do caixa de supermercado. Ou seja, você vai diminuir um posto de trabalho e uma máquina vai substituir isso. Não necessariamente a máquina vai substituir, porque você vai ter a questão do programador, enfim, a pessoa que vai programar aquilo. Mas aí a gente requer uma mão de obra muito mais qualificada para isso. Então é uma questão, inclusive para você que está estudando aí, de acreditar no projeto da escola. Por quê? Porque o cenário que a gente tem com o aumento do e-commerce, enfim, a internet, vendas na internet, alguns postos de trabalho vão diminuir e outros vão surgir. E cada vez mais o cenário após essa nova revolução que a gente tem das tecnologias, da informação, ele vai exigir mão de obra muito mais qualificada e é interessante a gente estudar esse processo até para eu escolher minha profissão, escolher o lugar que eu vou ocupar nessa nova sociedade, né? Outra questão também muito forte de discussão, pode ser até tema de prova do Enem, é sobre essa flexibilização das legislações trabalhistas e como ela precariza, inclusive, o jovem, que é assim, o que mais preocupa a gente, porque esse caso, assim, essa foto é emblemática, ela circulou nas redes sociais e tudo, que tem um rapaz que ele está trabalhando num aplicativo desses de entrega, uma coisa sem carteira assinada, extremamente precário, andando numa bicicleta, que também de aplicativo, ou seja, a pessoa não é dela, enfim, é um processo de extrema precarização e como funciona isso no processo, né? Outra coisa também que a gente tem que discutir quando fala de trabalho é falar sobre desigualdades, que são desigualdades que existem, que para além dessas desigualdades econômicas, existem desigualdades dentro do mundo do trabalho ligadas a marcadores sociais. Por exemplo, a questão étnico-racial. O gráfico que a gente tem aqui, essa imagem aqui, ela vai mostrar uma coisa também que a sociologia tem muito forte sobre desigualdades, que as desigualdades
elas não se anulam, elas sobrepõem. Por exemplo, a gente vai ver aqui as estatísticas sobre remuneração, as mulheres recebem 70% do que recebe o homem branco, as mulheres brancas, já o homem negro recebe 60% desse total e a mulher negra recebe 40%. Então, isso leva, e isso não tem nada de discussão ideológica, tudo são fatos que a gente pesquisa, IBGE, uma série de institutos que a gente analisa que aparece isso, né? E essas desigualdades no mundo do desemprego, como elas se sobrepõem, né? O fato de ser mulher numa sociedade machista, misógina, e o fato de ser negro, elas sobrepõem. E aí, como a sociedade ela tem que pensar medidas para incluir esses sujeitos, né? Uma outra questão também que eu já apontei é a mulher no mercado de trabalho, né? Nos últimos anos, a gente teve uma discussão que foi louvável. Na próxima aula que a gente vai ter, que é sobre família, ela vai falar o reflexo sobre isso. A mulher foi para o mercado de trabalho nos últimos anos. E isso melhorou a renda das famílias, melhorou a qualidade de vida, só que a gente tem um problema sério. Por quê? Porque a mulher ela vai sofrer uma dupla ou tripla jornada de trabalho, porque ela precisa de atender essas demandas domésticas e é interessante que se problematize isso, inclusive nós homens entendamos que a sociedade é outra e que a gente cada vez mais tem que assumir o compromisso também de cuidar dos filhos, assumir o compromisso também de cuidar de fazeres domésticos. Que na aula é interessante que os alunos perguntam: professor, você ajuda em casa? Eu falei: ajudo. Eu falei: você gosta? Não. Ninguém gosta de lavar vasilha, ninguém vai fazer obrigação doméstica, mas é necessário e tem que ser feito por todos. Então é a consciência que tem que se ter, né? Uma última dimensão que a gente tem dessa discussão, e eu chamo a atenção para vocês, jovens que estão terminando o ensino médio, de a relação da juventude com o mercado de trabalho. E tanto na teoria, que aqui tem um texto do professor Juarez Dairel, da UFMG, que ele estuda juventudes, ele vai apresentar essa questão, mas na prática também, como professor, eu percebo que o jovem ele sempre está no dilema, né, entre o possível projeto de futuro que a escola vai apresentar, ou seja, se você fizer tudo certo, certinho, estudar, daqui a 4 anos você vai formar na faculdade, e você vai ter o modelo de precarização, que é o seguinte: se eu for para o mercado de trabalho agora, eu vou receber um salário baixo, mas eu vou conseguir ter acesso a bens culturais e bens de consumo. E aí tem esse conflito, a gente percebe que isso é um fator forte dentro da evasão escolar, e aí cabe a gente aqui a ideia, que talvez a gente entende que várias pessoas precisam, por necessidades próprias, de ingressar para o mercado de trabalho, mas nunca se esqueça que o seu projeto de futuro está muito ligado à sua longevidade escolar, o tanto de ano que você estuda. E aqui está um gráfico para a gente terminar, né, que ele vai assim, demonstrar isso, e eu acho que o benefício do estudo na vida da pessoa não está ligado só à remuneração econômica, vai estar ligado a como você lida melhor com as pessoas, como você vai lidar melhor no seu trabalho, mas também tem um elemento econômico, né, que você pode observar claramente no gráfico, que a renda da pessoa é proporcionalmente aos anos de estudo, né? Se a pessoa ela termina o ensino médio, ela vai atingir uma quantidade salarial. Se ela caminhar nessa trajetória, cada vez ela ganha mais. Por mais que o senso comum diga que a gente, o jogador de futebol ganha muito você ter estudado, isso é exceção da exceção, porque a regra na nossa sociedade é as pessoas que têm maior escolaridade, ela vai ter acesso aos melhores empregos e elas vão ter os melhores salários, enfim, a melhor qualidade de vida. Isso é importante dizer e é importante também esse esforço que a Rede Minas está fazendo de garantir essa escolaridade, enfim, a gente da secretaria, tá? Pra você não perder esse vínculo, acredite no seu projeto de futuro, né? Outra coisa também, que já foi tema de redação, é a escravidão no século XXI, que em pleno século XXI a gente tem novas formas de escravidão, que é um ponto que também tem que ser explorado, mas por fim fica a dica desse filme, que é um clássico, ele tem no YouTube, enfim, é um filme fácil de acessar, que ele vai mostrar todo esse processo e é muito engraçado, assim merece ser assistido o filme do Charles Chaplin. Aqui está a referência de alguns textos que a gente vai utilizar, de alguns textos que eu utilizei para produzir essa aula. E é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima aula. Valeu e continue estudando.